e chamamos Raquel Paula de Rezende Vitório, do Centro Espírita Amor e Humildade de Pouso Alegre, Minas Gerais, para apresentar o projeto Grupo Esperança. Bom dia a todos, meu nome é Raquel, moro aqui no município de Pouso Alegre, frequento aí a casa, o Centro Espírita Amor e Humildade, né, que fica aqui no centro de Pouso Alegre, e queria falar um pouquinho do projeto, né, do nosso Grupo Esperança, que tem como objetivo auxiliar as pessoas que passam pelo luto, né, e essa ideia nasceu de quando começou a pandemia, né, e a gente começou a ver que muitos foram desencarnando, perdendo a sua existência física devido ao Covid, e as famílias que ficavam, né, estavam em sofrimento intenso. Eu fui uma delas, né, o meu marido desencarnou de Covid há 1 ano e 4 meses, então, essa vontade de trabalhar pelas pessoas que passam pelo luto nasceu nessa época, porque quando a gente vive a situação, a gente sabe melhor auxiliar, né? Quando a gente passa pela dor, a gente sabe o quanto que dói, como dói, né? E o quanto é difícil a gente viver o luto, né? A importância de não você passar pelo luto, né? Não aproveitando cada etapa ou trabalhando para se renovar em cada etapa daquele luto que você está vivendo. Então, ali a gente tenta auxiliar as pessoas a viver o luto realmente, que tem as suas fases, né? A fase do começo é muito, muito, muito difícil, né? Em que a gente está num estado emocional muito complicado. Então, aí a gente vai, ao longo das semanas, né, dos meses lá no Grupo Esperança, a gente vai conversando sobre cada situação, né? O desespero do começo, a saudade, a inconformação. Então, baseado na doutrina espírita, a gente vai tentando aí nos auxiliar, né? Porque antes da gente auxiliar o outro, a gente é auxiliado primeiro, né? Porque a doutrina espírita, quando a gente estuda ela é primeiro para a gente, para depois a gente passar adiante. Então, assim, qual que é o objetivo do Grupo Esperança? É o objetivo de acolher, né? As pessoas chegam em sofrimento extremo, choram muito o tempo todo, mal conseguem falar, só choram, 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 né? Contam sua história, contam o que está sentindo, e a gente tenta ali trazer um consolo, seguindo as orientações da doutrina espírita, né? E a gente vai aí auxiliando nesse entendimento, na compreensão, né? No fato de que a morte não existe, a gente como espírita sabe disso, né? Que a morte é só um retorno, né, para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, a gente tenta trazer isso para as pessoas que chegam até nós nesse sofrimento intenso, porque é realmente um sofrimento muito grande. A ausência, a saudade, não saber o que fazer, não saber para onde ir, né, e trazer, como o próprio nome do grupo, né, trazer esperança para aqueles que ficaram, né? Para que aqueles que se foram também sigam o seu caminho, sigam o seu trabalho do lado de lá, enquanto aqui a gente faz o nosso trabalhinho de formiguinha. A periodicidade, né? É feito uma vez por semana, todas as quartas-feiras, às 20 horas da noite. Primeiro ele começou virtual, né? Virtual é um pouquinho mais difícil, mais complicado. Agora, graças a Deus, a gente consegue presencial, e a gente consegue se reunir toda semana, e é muito, muito, muito bacana e muito gratificante também. A descrição das atividades, né? As atividades são coordenadas por trabalhadores voluntários, todos que estão ali são voluntários, a maioria dos voluntários trabalhadores passaram também pelo luto, né? Então, falam com propriedade daquilo que viveram, né, e que sentiram. O grupo não tem intenção de substituir, né, a terapia convencional com psicólogos e muito menos o acompanhamento médico. Então, o grupo não tem uma característica psicoterapêutica, né, porque ali não tem nenhum profissional da área. Então, é mais um bate-papo, um diálogo mesmo entre as pessoas, né, e que acabam
a experiência de um auxiliando aqueles que estão chegando agora, e a gente vê essa evolução, sabe? Que aquele que chegou ruim há 6 meses atrás, hoje já está auxiliando aqueles que estão chegando agora. Então, é muito bacana isso, a gente vê a melhora das pessoas. A gente busca, né, esclarecer as principais dúvidas da pessoa, né? Muitos chegam lá querendo ter uma notícia, né, do ente que desencarnou, né? Tem-se essa visão, né, de que no centro espírita a gente recebe os espíritos ali, fica conversando com eles. A gente sabe que esse trabalho existe, mas esse não é o objetivo do Grupo Esperança, é mais de esclarecer mesmo, né? E tirar as dúvidas sobre o que ronda, né, o desencarne, que muita gente chega com muita dúvida, onde que está o meu familiar, o que está acontecendo, ele está bem, ele não está, ele vive, ele sobrevive à morte, né? Então, a gente vai esclarecendo as pessoas nesse sentido, baseado na doutrina espírita, tá? Nos conhecimentos espíritas, nas obras de Allan Kardec. O impacto do trabalho no movimento espírita. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque traz a união, né, entre o grupo nas casas espíritas, principalmente depois da pandemia, que houve aí uma evasão muito grande, né, de trabalhadores. Então, a gente consegue se juntar e estar ali junto, um auxiliando o outro, um dando ideia para o outro, vamos fazer assim, vamos fazer daquele outro jeito que vai ficar legal. E é um incentivo para o estudo mesmo, né? Como eu já disse, quando a gente estuda para passar para o outro, primeiro a gente está aprendendo, né? Para depois passar para o outro. E trazer as pessoas mais para perto mesmo, né? Depois da pandemia, a gente viu que as pessoas se afastaram muito, estão muito isoladas dentro de suas casas, né? Muitas pessoas passaram pelo luto sozinha, né? Porque na época da pandemia não se podia receber visita, né? Aí você tinha um familiar desencarnado e você não recebeu um abraço, uma palavra de consolo nem nada, infelizmente. Então, é isso o nosso principal objetivo, né? E fortalecer o trabalho, né, da Casa Espírita, né, auxiliando, que essa é a intenção das casas espíritas, né, ou pelo menos deveria ser, né, de auxiliar o próximo, né, e de estar sempre disponível, como um grande hospital que né, a gente não vê, mas ali está um amparo espiritual muito grande dentro da casa espírita, né. E aí tem umas fotos, né, que o Pedro pode passar para a gente, do nosso grupo em atividade, né, nosso grupo ainda é pequeno, a gente ainda tem esperança aí que ele cresça bastante, vamos torcer para que isso aconteça, né, agora com essa divulgação aqui no CONISE, né, atingir mais pessoas, independente de religião, porque a morte chega para todos, né, então, independente de religião, a nossa Casa Espírita, o nosso trabalho no Grupo Esperança está sempre de portas abertas para esse acolhimento, para esse abraço, sabe, para esse, olha, estou aqui e vamos passar por isso juntos. Aí, Pedro, você podia passar as fotos para a gente aí, pessoal, né, do nosso... Aí, nessas fotos, tem os trabalhadores, né, nosso amigo Claudinei, que está aí nos assistindo, esse da frente, lá no fundo, né, a Cris, a Geisiane, a Terezinha, eu, e os nossos participantes aí que nos procuraram nos seus momentos difíceis. Tem até uma festinha aí que a gente fez, todo mundo já mais recuperado, graças a Deus. Então, é muito bacana e é muito gratificante esse trabalho que a gente faz. Temos também alguns depoimentos, né, de pessoas que participam, que já obtiveram, né, uma melhora visível, que a gente percebe que as pessoas melhoraram realmente com o contato com esse Grupo Esperança, no contato com a doutrina espírita, com o esclarecimento, né, e se renovaram em esperança, sabendo e tendo a certeza do reencontro em breve, né, porque o tempo está passando tão rápido, então logo a gente se reencontra. E os nossos amados estão do lado de lá também, nos esperando, né, e felizes, porque a gente conseguiu, com a nossa dor, transformar essa dor em trabalho, auxiliando outras pessoas que também passam pela mesma dor. Afinal, somente o ser humano pode auxiliar outro ser humano, né? Pelo menos aqui, enquanto encarnados.
Então, esse é o nosso trabalho, e espero que ele possa ser implantado em outras casas espíritas, que é um trabalho muito bacana de se fazer, muito gratificante, que traz muito consolo e muitas bênçãos. Eu agradeço a atenção de todos, o Pedro pelo auxílio aí, Pedro, obrigada, viu?